Eu sou um jogador profissional de futebol. E eu recebi uma boa proposta para ir ao Catar jogar lá. Mas eu tenho medo de ir. E eu estando lá, saberem que eu sou discípulo de Jesus e começarem a me perseguir. Caio, você que tem uma ampla experiência a respeito do tema, me ajuda. Tenho dúvidas. O que eu que não eu faço, teria Caio? não, acho que é uma grande oportunidade para você ser cristão no Catar. É só você não ser religioso no Catar, mas ser cristão, ninguém vai te esmagar por causa disso. Vai te esmagar se você quiser chegar lá, ficar chamando muçulmano para sua casa, que vai ter uma reunião de oração. Aí já dançou. Se você começar a tentar discipular os caras lá, com o Alcorão de um lado, a Bíblia do outro, olha, confere aqui, para provar que Jesus é maior. Aí, Ou vai dar ruim se você resolver convidar alguns pastores brasileiros para irem para sua casa pronto. e aí financiar o desvairamento dos caras lá com o teu dinheiro. Vamos deixar um testemunho aqui dentro. Peixe. E aí você pode arranjar problemas. Eu só vejo as pessoas, quase sempre, se emproblemando no mundo árabe muçulmano quando violam esses princípios que são claros, que estão estabelecidos, de silêncio de pregação. Não é permitido. Então, você pode até com amigos íntimos que sejam igualmente cristãos fazer reunião no interior da sua casa, com toda a discrição. Mas você levar qualquer ato de proselitismo para a rua, aí não vai ser bom, vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí você diz, então como é que a gente evangeliza num lugar desse? Como a gente deve evangelizar em todo lugar? Apenas sendo sal da terra. Sal não fala, sal dá gosto. Sendo luz do mundo. O sol não grita nada, ele só é. E é inegável. E que ofensa isso causa? Sendo luz. Luz é sinônimo de verdade, bondade, amor, justiça, misericórdia, compaixão. Isso tudo é sinônimo de luz na Escritura. Ser luz é ser assim. Como ser sal é ter esse gosto também. É ter essa graça, é ter esse trato. Mas aí tem que acabar, numa hora dessa, toda a infantilidade religiosa da mente do indivíduo e você entra para ser um gosto diferente, para ser uma luz não percebida. E aí o que vai acontecer? Pessoas vão dizer, poxa, eu acho você tão interessante. E aí começam a perguntar. E você vai falar do ensino do Evangelho. Você não deve ficar forçando Jesus na goela do indivíduo. Pelo menos é o que eu faço há 40 e tantos anos. Eu não convivo com nenhum desses sem que eles fiquem impressionados. Eu não tento evangelizar, falar, não dar ideia, não. Eles só ficam ali, eu estou falando, eles me ouvem nos ambientes que eu vou. Agora, quando é país onde você não pode nem falar num lugar público, mas você tem um acompanhante local, um islâmico, árabe, e que vai conversando contigo, olha, eu não menciono nada. Não digo nada, eu só sou. Eles veem o meu trato com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha neta, com quem esteja comigo numa viagem dela, eles veem o trato. Depois de 2, 3 dias o cara te chama, olha, é quase impossível, ele te chama num canto e diz, eu estou te observando, que coisa mais interessante. Eu quero aprender isso. Você fala um pouco mais para mim depois? Aí eu falo o evangelho todo. Sem planozinho da salvação. Olha, você é um pecador que caiu aqui. Sem Bill Bright.
sem aqueles folhetins de evangelização do século XX e do século XIX, que eram horrorosos. É, Caio? Não, mas o povo ainda usa muito. Não, sem planinho da salvação. Plano da salvação. Falo sobre o Evangelho como Jesus falava sobre o Evangelho. Jesus não falava de Jesus, Jesus ensinava a viver. Ensinava a perdoar, ensinava a orar, ensinava a amar, ensinava o que era justiça do ponto de vista de Deus, ensinava perdão, compassividade, misericórdia, verdade. Isso ele ensinava. E é isso que eu faço. Quando eu vejo, daqui a pouco o cara já está me dizendo assim, baixinho. Ontem eu falei com Jesus. Aí eu digo, você Que legal. pode falar com ele sempre, porque ele está aí do teu lado, tá em ti. Ele nunca esteve longe de ti. A única diferença é que agora você sabe. Mas você quer um conselho? Qual é? Fica quieto. Vai levando essa pérola de grande valor guardadinha. Deixa que outros percebam assim como você percebeu. Mas não levante nunca a bandeira nem o cetro da religião nem do cristianismo, senão você vai para a prisão. Porque essa é uma guerra política. Toda guerra religiosa é política. É isso que o povo não entende. E o religioso não fica quieto, né? Não, ele fica achando que é uma guerra contra Deus. Não, é contra o teu partido. Contra a tua religião, contra a tua insígnia, contra a tua bandeira, contra as tuas representações, contra o teu desejo de enfiar o teu estilo de vida na garganta dos outros de maneira abusiva, supremaciva, desrespeitosa e triunfalista, porque você, sem saber, é nojento, entendeu? Então, não seja assim, não haja assim. Aceite, vá jogar sua bola e, de vez em quando, dê notícias. E lá tá cheio de brasileiro. Cheio de brasileiro no jiu-jitsu. O jiu-jitsu tomou conta do Oriente Médio. É mesmo? Tomou conta. Os Grace foram para lá e alguns outros Tá pegando lá. filhos de Grace, jiu-jiteiros, já tem anos, já tem uns 15 anos. Hoje em dia, jiu-jitsu é ensinado em todas as escolas públicas de Dubai, de Abu Dhabi, de todas essas regiões, mais do que no Brasil. E são brasileiros dando aula. Abriu-se um mercado no jiu-jitsu e no MMA, mas muito mais para o jiu-jitsu. As realezas, os príncipes treinam jiu-jitsu brasileiro hoje em dia nessa região toda. Cara, por que esses caras gostam tanto da cultura ocidental, da gente, né? Eles não podem ser abertos como nós somos, porque a religião não deixa, mas eles adoram, né? Eles têm uma viagem, Claro assim, que eles uma adoram. história de amor e ódio. Lá não pode. Porque tem muita, se você conhece a história, você entende o amor e o ódio. Eu não tenho tempo agora, né? Já falei até muito sobre isso aqui, sobre Maomé. Se você escrever aí Maomé e Jesus, você vai lembrar das vezes em que eu falei isso aqui longamente. Mas esse ódio entre cristãos ou 22. muçulmanos, dá para jogar lá? Entre muçulmanos contra cristãos, só aconteceu Maomé e Jesus. Depois eu falo mais, pode voltar para mim. Só aconteceu por causa do choque das cruzadas. Quando, para desviar a atenção de problemas políticos na Europa, o papado organizou as cruzadas e as enviou sob o pretexto de tomarem Jerusalém para o cristianismo. Essa é a velha história cansativa. Peça ruim. Aí foram 200 anos de cruzadas, de guerra. Isso acirrou para sempre os ânimos e inimizou cristãos, judeus e islâmicos, que não eram inimizados até então, não tinha essa inimizade. Tinha um convívio até naquela região inteira. Foi depois disso que os muçulmanos se sentiram com liberdade de invadir o mundo cristão. E aí invadiram a Península Ibérica, boa parte da Europa, onde eles puderam, até que
De novo, os esforços do cristianismo os empurraram de volta para as suas terras. Mas até o ano 630, da presente era, não era assim. Eles conviviam. E o livro de Maomé, o Alcorão, Tá. você lê o Alcorão, é impressionante. Pelo Alcorão, não daria para muçulmanos terem raiva de cristãos nem de judeus. Pelo Alcorão, não. Pelo Alcorão. Não. Foram as guerras posteriores, foi a política religiosa que gerou tudo mais que a gente azedou, enfrenta hoje. Mas, o que você vê é o Alcorão dizendo que Jesus é maior do que Maomé, que nunca ninguém foi como Jesus, que Jesus é o supremo profeta de Alá, que Jesus vai voltar, que esse mundo só vai ter paz quando Jesus voltar. Isso está no Alcorão. Ele manda, o Alcorão, Maomé diz, quando você não souber o que fazer, consulte os povos do livro. A que é que ele estava se referindo? Aos judeus e aos cristãos. Os povos Do livro. Quando eles falam judeus, frequentemente a alusão é ao povo do livro. E todos os personagens do Velho Testamento estão presentes de maneira glorificada, exaltada, santificada, beatificada no Alcorão. Olha só. Assim como também Jesus é o maior, Maria vem logo ali colada, bem importante. No banco de trás ali, sentadinho. Os apóstolos são seres santos, profetas de Deus e tudo mais. A ressurreição ocorre lá? Não, Jesus não morre na cruz porque a teologia Tá. islâmica, porque Alá, no Islã, é tão justo que não permitiria que alguém que fosse tão elevado quanto Jesus morresse numa cruz que é tão maldita. Crucificado. Aí eles dizem que quando Jesus ia morrer, Alá fez com que um sósia tomasse o lugar dele. É tudo muito mágico também. Tá. E aí Jesus foi assunto aos céus. Não morreu, mas foi levado. Antes do sósia. Antes. O sósia que se espatifou por lá. Entendi. Então não tem cruz, não tem ressurreição. Foi um ator. Mas do ponto de vista da diplomacia, não tinha também nenhum problema com Jesus. Portanto, não tinha com os cristãos. Foi só aí por volta do ano 900, quando as cruzadas começaram, portanto, quase 400 anos depois do Islã ter iniciado, 300 e tantos anos depois, é que começaram as cruzadas. Foi um movimento de cristãos contra a presença Para detonar os caras. dos muçulmanos em Jerusalém, que estava abandonada, que ninguém queria nada com ela. E eles, meu Deus, estavam lá mesmo, eram dali de volta. E como o Alcorão diz que Maomé foi a Jerusalém depois de morto e foi assunto aos céus de lá de Jerusalém, Jerusalém ganhou status de cidade importante. Aí um monte de islâmicos começaram a ir para Jerusalém também, além de Meca e Medina, também Jerusalém. Aí o Papa, que também não estava nem um pouco, nem aí, Era outra. aquela altura, queria desviar o olhar, olha lá um balão, assim como o Trump faz. Sim. Joga uma bomba ali para você não olhar na direção onde o bicho está pegando para ele. Ele cria factoides. Todo mundo, quando pôde, sempre criou E o factoides. Papa nessa linha. Ele fez isso. As cruzadas duraram quase 200 anos, aquela coisa imbecil. Olha lá um balão. E criou uma intransigência mútua, uma hostilidade mútua que persiste e cresce até os nossos dias. E, idioticamente, as autoridades atuais gostam de jogar gasolina nesse conflito. Que toda vez que alguém resolve entrar nele, o piora. Ele já teria sido resolvido se o mundo não se metesse tanto. Mas é muita gente querendo gozar com essa, entendeu?
Canindé, muita gente querendo gozar com a de Jerusalém. Com a de Jerusalém. É, com a vara de Jerusalém. Isso.